Fala quarentenado, estamos de volta para mais uma geoaula, para mais uma videoaula. A mim não me parece tão impressionante. Vamos falar um pouquinho mais sobre o continente americano. Então vamos para a nossa videoaula. A América tem duas formas de divisão regional. A primeira delas é a divisão geográfica, a divisão baseada nas questões ali de formação geológica, de localização. Então nós temos ali a América do Norte, que é aquele grande bloco continental que nós ensinamos na última aula, né? Nós temos a América Central, que é um istmo, temos a América Central, que é a parte insular, que é o Caribe, e temos a América do Sul, que é o grande bloco continental onde fica o Brasil. Porém, nós temos uma segunda forma de dividir a América, que é a divisão cultural, que leva em consideração alguns aspectos socioeconômicos e também alguns aspectos relacionados à etnia e à colonização, que se deu a partir lá do ano de 1492, com a descoberta da América. Então nós tivemos ali, a partir disso, a colonização vinda dos povos europeus. Todos os países da América foram colonizados por países europeus. As metrópoles, né, aula de história, vocês aprendem isso, as metrópoles eram principalmente Espanha, Portugal, Inglaterra e também a França. Esses são os principais países europeus que colonizaram os territórios americanos. Então nós temos lá na América do Norte um predomínio da colonização inglesa, da colonização britânica, né? Quando falamos inglês, né? Mas a colonização britânica, muitos dos colonos que foram da Europa para a América do Norte vieram do Reino Unido da Grã-Bretanha, inclusive muitos irlandeses, né? Não somente ingleses, mas do Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Então nós temos Estados Unidos e Canadá com a predominância dos povos, né, de língua inglesa, inclusive o idioma oficial dos Estados Unidos é o inglês. Porém, nós temos também ali uma boa parte do Canadá que tem predominância de falantes da língua francesa, porque parte do território da América do Norte também tinha sido colonizado pela França. A província de Quebec, por exemplo, no Canadá, tem maioria de falantes do francês. E nos Estados Unidos, embora o idioma oficial seja o inglês, no Canadá o idioma oficial são os dois, tanto o francês quanto o inglês, nos Estados Unidos existem muitos falantes de outras línguas que não são as línguas anglo-saxãs, não são o inglês, não são o irlandês ou o escocês. Por exemplo, nós temos ali algumas partes dos Estados Unidos que foram colonizadas inicialmente pela França e que depois foram vendidos ali para os americanos após a sua independência, né? Tout ce dont j'ai besoin, c'est une photo de votre joli visage. Tu n'auras pas besoin de photos. Je viens avec toi. O quê? Como assim? Temos por exemplo, a Louisiana, né? Até o nome fala, Louisiana é um estado americano que originalmente pertencia à França e foi vendido para os Estados Unidos. Texas, o Novo México, né? Califórnia, parte sudoeste dos Estados Unidos, que originalmente pertencia ao México, né? No caso pertencia à Espanha, depois era território mexicano que foi tomado pelos americanos durante ali a marcha para o oeste, o Far West, né? A invasão do oeste americano, que é muito bem retratada aí nos filmes aí de western, no filme de faroeste. Então, muitas pessoas até hoje naquela região, naquela área, naquela parte do país ainda são falantes de espanhol. Então nós temos ali uma população latina muito grande. Despacito, vamos hacerlo en una playa en Puerto Rico. Dentro do território dos Estados Unidos. Então nós temos ali Estados Unidos e Canadá, eles formam a chamada América Anglo-Saxônica. Por que América Anglo-Saxônica? Essa palavra deriva, né, do fato de as línguas britânicas, né, não só britânicas, do norte da Europa, né, como o inglês, o escocês, o galês, o irlandês, o holandês, o alemão,
serem de origem saxã-germânica, povos ângulos também que habitavam principalmente ali as ilhas. Então esses idiomas têm alguma coisa em comum, eles vêm de uma mesma origem, de um mesmo tronco linguístico. Se você pegar o holandês e o inglês, eles têm muitas semelhanças. O alemão também, é lógico que a pronúncia alemã é um pouco diferenciada, as pessoas acham o alemão muito difícil, mas o alemão também é uma língua saxã-germânica, então tem muitas características em comum com o inglês. Então, como nos Estados Unidos e no Canadá predominou colonização pelos britânicos, então nós chamamos essa região de América Anglo-Saxônica. Só que se você for reparar, não é apenas a questão do idioma ou a questão da colonização que predominou nesses dois países, Estados Unidos e Canadá. Nós temos também que levar em consideração que Canadá e Estados Unidos são países de primeiro mundo, países centrais, países desenvolvidos, né, de acordo com as diversas classificações socioeconômicas. São países que têm uma economia bastante forte e que tem também os índices de desenvolvimento humano bem grandes, né? O Canadá tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano no mundo, né? E os Estados Unidos também tem um bom índice de desenvolvimento humano. Então é isso também que faz com que eles sejam agrupados aí dentro dessa região chamada de América Anglo-Saxônica, né? Porque são países desenvolvidos, são países que têm uma economia forte e também têm um desenvolvimento humano e IDH alto, e são países que possuem o inglês, a colonização britânica como predominante nesses territórios. Ora, existem alguns países que não fazem parte da América Anglo-Saxônica que também têm o inglês como idioma oficial, né? Para citar um exemplo aqui, a Jamaica. A Jamaica tem o inglês como idioma oficial, embora não faça parte da América Anglo-Saxônica. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa geoaula e espero que todos fiquem bem e fiquem com Deus. No more tears.